Ela que tem mais de 18 anos de experiências aí na área de RH, né, de recursos humanos. Tem um histórico na criação e estruturação de departamentos do RH do zero, tá? E na escalabilidade de startups, especializada em empresas nacionais e multinacionais nos setores de serviço e tecnologia. É atualmente diretora de RH da Mercafácil, aplicando sua vasta expertise para desenvolver e implementar estratégias de RH. Senhoras e senhores, vamos recebê-la com uma forte salva de palmas. Cristina Garcia. Obrigado. Boa sorte. Boa tarde. Tenho uma missão bem difícil com vocês, que é encerrar esse evento incrível, depois de muito conteúdo. Eu imagino que a energia já está um pouco mais baixa, mas eu prometo que eu vou ser bem didática, direta, assertiva, para que seja um encerramento no nível desse evento do dia todo, tá bom? Então vamos lá, vou falar do planejamento estratégico de pessoal, olhando atrelado ao orçamento empresarial. Mas antes de falar disso, eu queria me apresentar, né, humanizar aqui, além do CNPJ, querendo ou não. Então, sou paulistana, sou mãe de pet, tenho um pet que está comigo há 14 anos já, o Buck, meu filho de 4 patas. Treino todo dia às 6 da manhã, os meus amigos me zoam, falam que é um pouquinho suspeito, que eu entro no grupo dos psicopatas, quem treina de manhã, mas não consigo treinar se não for nesse horário, não tem jeito. E tô aprendendo a jogar tênis, então, nessa minha idade, resolvi começar um novo esporte, sou uma entusiasta do tênis. Quem quiser, brincadeira, não vamos jogar porque não vai dar certo, mas um dia eu chego lá. Sou psicóloga de formação, tenho MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV. Já fui apresentada, né? Então são 18 anos de RH, desde que eu fiz a faculdade, eu já comecei a trabalhar com RH. Passei por indústrias muito diferentes ao longo da minha trajetória. Comecei com Camargo Correia, né? Então falando de indústria muito voltada para construção civil, fui por indústria química. Trabalhei no grupo, na Via Varejo, antiga Via Varejo, agora é o grupo Casas Bahia. Mas desde que eu coloquei um pezinho nas tech companies, é onde mexe muito o meu coração, querendo ou não. Então, o Mercado Livre foi a primeira empresa de tecnologia que eu trabalhei, muito relevante para minha carreira, um grande divisor de águas. Trabalhei no iFood e atualmente sou diretora de RH da Mercafácil. Tenho uma expertise boa, modéstia à parte, em pegar esses RHs do zero. Então, quando eu vejo aquele mato alto, muita coisa para fazer, cheio de problema, brilho o olho, é onde eu gosto de estar. E é onde a gente vai criando escalabilidade também, né? Então, pegar um projeto que não tem nada para fazer e conseguir entregar no meio de um turbilhão, de um mundo muito dinâmico, acho que é onde mais me atrai. Passei por alguns M&As, querendo ou não, então toda essa parte de fusão e aquisição de compras, já comprei, já fui comprada, passei por fusão, são projetos totalmente diferentes, mas acho que tem um desafio muito interessante em relação à cultura, então vou trazer um pouco desse viés. E a última estrelinha ali do meu currículo, querendo ou não, é a gente pegar uma empresa, uma startup curitibana, que nasceu numa incubadora e levar até um top 10 nacional. Então, a gente foi colocada como nona melhor empresa para trabalhar no Brasil. Então, imagina todas as empresas que tem no Brasil, de 100 a 1.000 colaboradores, e a gente conseguir esse reconhecimento. Acho que é um dos nossos marcos, além do ranking de tecnologia e de outros rankings também. Mas vamos falar do que interessa, né? Já contei bastante sobre mim. E quando a gente fala de planejamento de pessoal, parece muito básico, né? Nós falamos, mas o que tange isso efetivamente? Gente, tudo que envolve despesas e investimentos no mundo de pessoas tem que estar dentro do planejamento de pessoal da gente. Por um período, a gente vai falar um pouquinho sobre períodos e tudo mais, mas tudo que envolve pessoas tem que constar dentro do planejamento de vocês, tá bom? E eu gosto de quebrar isso em 3 períodos. O primeiro dele, na minha visão, a construção tem que ser anual. A gente falou um pouquinho, tem planejamentos de 4, 5 anos, isso vai variar muito de uma indústria para outra. Mas uma vez por ano, fazer uma construção que seja concisa, que você consiga ser bem eficaz, eu acho que é um bom time para quem nunca teve ou nunca nem desenhou isso nesse momento. E por que eu falo anual? Falam muito já que a gente era o mundo VUCA, agora virou o mundo urbano, enfim, mas é tudo muito dinâmico. E para a gente conseguir acompanhar isso, olhar com calma, eu acho que a primeira palestra falou um pouco sobre isso, né? Quem está no planejamento estratégico, começando desde o ano que vem, todo mundo levantando a mão, é um bom time agora, que para agosto você tem que começar a olhar isso, porque não é simples. A gente acha que em 20, 30 dias vai montar e não vai montar, é super complexo. Então, uma vez por ano, tem que ter esse momento de fazer a construção do ano seguinte.
A revisão tem que ser trimestral. Se a gente fala, nossa, mas um ano é um período curto. Não, um ano fica muito longo em alguns momentos. Se a cada 3 meses vocês não pararem, revisarem o que foi feito, provavelmente quando chegar no final do ano você vai ver que você errou por não ter parado no trimestre para olhar tudo que foi entregue. E o acompanhamento mensal. Por que mensal? Eu brinco que é quase que religioso, assim. Todo mundo aqui, espero que sim, escova os dentes todos os dias. E da mesma forma, eu acho que uma vez por mês, parar e olhar linha a linha o que foi planejado e como isso fica para o próximo mês é super relevante. Então, não adianta construir um planejamento lindo, maravilhoso, um ano atrás, e não revisar, não parar para fazer análise disso, não acompanhar com o seu time, não acompanhar com as áreas. Então, mais importante do que a construção é que essa revisão ela seja constante e o acompanhamento também. Acho que um primeiro ponto, eu já vi também isso em algumas outras palestras, separem o que é custo fixo do que é custo variável. E esses podem variar em relação a isso, inclusive. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente fala de treinamentos, ele pode entrar num custo fixo, desde que você tenha uma indústria que tem uma área de melhoria contínua, que tem certificação, às vezes tem ISO, não é um negociável, é um obrigatório, são coisas que viram fixas por ser obrigatório. Mas, por outro lado, quando a gente fala de benefícios, por exemplo... Cris, por que benefícios é variável? Depende. Qual que é a estratégia de vocês, da empresa? Por exemplo, tem empresas que pagam os benefícios do Vale-Refeição 12 meses no ano. Valor fixo. Aí você migra para o fixo, não é mais um custo variável. Mas tem empresas que não pagam nas férias, porque não é obrigatório, né? É uma deliberalidade da empresa. Então, isso vai variando de empresa para empresa. Tem que entender qual que é a estratégia de vocês e como que encaixa isso dentro, tá bom? Mas vamos falar de como fazer um planejamento de pessoal eficaz agora, tá? Algumas dicas. Acho que o primeiro ele parece bem básico também, mas, gente, tenha muita clareza nos objetivos de vocês. E quando eu falo nos objetivos, não adianta a gente falar do planejamento de pessoal se eu não sei nem quais são os objetivos estratégicos da companhia. Então, o primeiro passo é quais são os objetivos da companhia, o que eu quero atingir no ano que vem, o que a diretoria está desenhando para a gente conseguir fazer o planejamento de pessoal. Porque se vai para o caminho A, e toda a empresa está indo para o caminho Z. Vai falhar esse planejamento, não adianta. Então, antes de vocês desdobrarem para o planejamento tático de vocês, cada uma das áreas, como que vai construir isso, tem que ter clareza do time de vocês numa visão estratégica, tá? Então, a diretoria tem que estar com isso muito bem desenhado para o ano seguinte, para depois vocês entrarem na agenda de pessoas, não vai casar. Vai cada um para um caminho e a gente vai errar no meio do caminho. Entenda as despesas. Eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe desse tema, porque... Às vezes, fala um pouco sobre você vai num caminho de OBZ, OBH, enfim, acho que são estratégias diferentes e não tem receita de bolo. Acho que para quase nada que a gente faz não existe receita de bolo. Tem que entender como encaixa melhor o nosso negócio. Mas acho que em falar de despesas, tem muita coisa que precisa entrar e a gente acaba esquecendo quando a gente vai montar. Acho que o mais básico ali, salário fixo, comissão, hora extra, PLR, bônus. O que tem dentro da empresa de vocês? E é sempre importante olhar muito para o passado. Então... o time que eu tenho hoje, o que ele entregou e qual foi o comissionamento dele versus o que está projetado para o ano seguinte. Como que a gente está em relação ao pico de horas extras? Porque a gente não provisiona isso, as horas extras vêm, isso tem impacto no caixa e a gente não colocou no nosso planejamento de pessoal. Então, tem um impacto importante em relação a isso também. Benefícios, assistência médica, odontológica, vale-refeição. Cris, mas a assistência médica não vai mudar. Se eu tenho mais 10 contratações, eu só coloco mais 10 vidas? Não, vocês não acompanham a sinistralidade? Como que está em relação a isso no plano de vocês? Se vocês não estão acompanhando isso, vocês vão errar nessa linha também. Vale-refeição, como que está a convenção coletiva de vocês? Se a gente não está acompanhando a convenção coletiva, vai vir do nada um reajuste, 5%, 7%, 10%, e a gente não provisionou isso. Isso vai ser um furo também no futuro. Encargos sociais, eu acho que eu não preciso nem falar muito, né? Mas eu acho que toda a celetização é obrigatória, toda a parte de encargos de folha, contribuição previdenciária, fundo de garantia, então não tem para onde fugir, tem que pagar os encargos e ponto final, mas tem que estar provisionado. Treinamento e desenvolvimento, ele também é um custo um pouco mais variável. Tem empresas que têm uma estratégia de desenvolvimento que é muito mais gradual. Então, vai depender do que vocês estão montando, e tem empresas que alguns cursos são obrigatórios, não tem como correr. Então, é importante vocês não deixarem de colocar esses pontos também. Recrutamento e seleção é um tema que é muito esquecido. Porque a gente fala, não custa nada contratar. Tá tranquilo, só repõe essa vaga. Gente, o tempo que uma pessoa não é reposta numa vaga, isso gera um custo para a empresa. Porque aquela função, ela está um tempo sem ninguém, executando o que precisava, sem a performance. Então, isso vira um custo de contratação também. O tempo de reposição, o tempo de onboarding, o tempo de rampagem. Então, eu comecei hoje. Primeiro dia aqui, comecei com vocês.
Qual que é o tempo que eu vou conseguir rampar para efetivamente entregar o que eu preciso e ter a produtividade que é necessária? Então, todos esses custos, eles são importantes ser colocados nessa linha de recrutamento e seleção, além de custos de enviar a máquina para outro estado, tem o custo de... Todos esses custos que envolvem o onboarding do funcionário, é super importante entrar também, tá bom? Turnover. Alguém aqui já teve que fazer um desligamento e não estava prevista aquela rescisão altíssima do caixa? Provavelmente alguém já passou por isso. Porque a gente não improvisou na rescisão. E aí, quando vem um pedido de desligamento de um profissional de 5, 7 anos, o impacto no caixa é gigantesco. Para isso, vocês têm que estar acompanhando como que está o turnover de vocês, qual que é a projeção em relação a isso, riscos que vocês têm de perdas dentro da empresa e conseguir calcular não só o custo de substituição, mas o custo de rescisão também. Porque o custo de rescisão, em alguns momentos, ele vem bem salgado para a conta. Provisões trabalhistas de forma geral, né? Então, férias, 13º, dissídio. Mas, Cris, 13º é só replicar todo ano ali, novembro, dezembro, né? Não. A convenção desse ano do meu sindicato vai ter que pagar em outubro. Se a gente não está acompanhando isso, o que a gente faz? Impacto no caixa mais uma vez, tem que sentar com o meu time de finanças, com certa antecedência, eu descobri isso agora, em julho. Mas isso eu não estou acompanhando como que tá as regras do sindicato. Aí, quando chegar em outubro, eu pago atrasado, piorou, a gente tem um problema maior ainda. Então, super importante ter a provisão disso. E também dá para vocês terem mais ou menos um modelo preditivo em relação a férias. Você consegue puxar os últimos 3, 4 anos e entender qual que é o comportamento, quais são os meses de pico de férias e como vocês vão pagar isso. Não dá para... mas não tem como decidir. Não, mas você tem uma política de férias, geralmente. Como que divide os períodos. Tem férias coletivas, vai ter um impacto maior nas férias coletivas naquele período. Então, tudo isso a gente consegue colocar no planejamento de pessoal. Considerar as políticas de mérito e promoções, assim como revisão de cargos de uma forma geral, porque a gente não coloca isso, então eu tenho avaliação de desempenho 2 vezes por ano, mas eu não coloquei o percentual dos méritos. 5% em julho, 5% em dezembro, e aí quando chega isso, mais o impacto no caixa que não foi bem organizado. Estudo de variáveis como inflação, aumento de salário mínimo, eu acho que isso é um pouco de análise de tendências, a gente tem que estar sempre muito ligado com o que está acontecendo. Teve um movimento esse ano super engraçado de desonera a folha, não desonera, muda a regra, não muda a regra, nos 45 do segundo tempo. Se a gente não está acompanhando o que está acontecendo, isso dá um impacto gigantesco também. Então, super importante estar sempre de olho nas tendências que tem de mercado. E quando eu falo de planejamento estratégico, estou falando um pouco sobre olhar a estrutura. Então, depois que eu tenho claro quais são os objetivos que a empresa precisa entregar, esse time, essa estrutura é o suficiente? Ou não? Será que eu preciso revisar? Será que está todo mundo no lugar certo? Será que o span of control dessa equipe está correto ou não? A gente tem uma área que está com um pico de hora extra. Será que colocar uma nova pessoa naquela posição não sai muito mais barato do que deixar todos os funcionários explodindo de hora extra naquela área? Então, são essas análises que a gente precisa fazer quando for desenhar. E aí, eu acho que é um nome bonito, né, que criamos, mas no fim, gente, a gente está falando de indicadores de pessoas. Então, meu conselho, tenha uma área, e não entenda uma área como um monte de cientista de dados, não é isso, assim. É super simples organizar os dados de pessoas e linkar uma série de dados para tomada de decisão. E são dos mais possíveis. Como que a gente está em relação ao headcount, turnover, como está o engajamento? Aumentou o absenteísmo na área XPTO. Será que tem alguma coisa acontecendo naquela situação? Aumentou o turnover naquela outra área. É sempre importante vocês casarem. People Analytics nada mais é, de uma forma bem simplificada, cruzar uma série de dados de pessoas para tomada de decisão. Então, todo mundo aqui que tem folha de pagamento consegue chegar nessa análise. Não tem como. Você fala, mas eu não tenho os dados. Tem. Você tem todos esses dados. Agora, como vocês vão organizar isso, eu acho que é o principal. Cris, vou demorar meses para criar isso. Não vai. Senta um dia, assim, ó, bem focado, organiza tudo. Vocês conseguem ter uma visão de pessoas gigante da área de vocês. É muito relevante para tomar decisão. Estudo de cenários. Também parece meio óbvio, né? Mas já falei um pouco sobre isso. Quando a gente está criando, a gente tem mania de criar uma versão. Então, essa é a versão final, esse é o planejamento de 2025. Acabou. Só que quando você precisar, depois de 3 meses, fazer uma revisão, se você não tiver uma alternativa B e uma alternativa C, você vai ter que ficar refazendo e vai ter muito mais trabalho. No momento de construção, você fala, tá, se eu entregar 125% dos nossos resultados, eu preciso ir para esse caminho. Mas se eu entregar 50%, eu preciso ir para esse caminho. Já faz a criação dos cenários no momento da construção. É muito mais simples de fazer isso do que ficar refazendo ao longo do processo, o tempo inteiro. Então, acho que minha dica é sempre, vai analisando as tendências, mas vai criando cenários também. Porque quando você precisa tomar uma decisão rápida, que a gente não tem tempo para tomar uma decisão muito lenta, você já tem o cenário B. Você não tem que criar do zero o cenário B, o cenário C, enfim. Cris, já criar 10 cenários? Não, gente. Mas criem cenários minimamente, tipo, pensando em variáveis, porque a gente sabe que
nem tudo é tão linear assim, as variáveis vão acontecer ao longo do percurso. A criação tem que ser colaborativa, gente. O planejamento de pessoal não é do RH. Eu sei que você é chata, mas se é do RH, tá falando isso, não quer trabalhar. Não é isso. Mas o planejamento de pessoal não é do RH, não adianta. A gente traz o guide junto com o time de finanças, mas ele tem que ser colaborativo. Quem está no dia a dia, no front com as áreas, sabe como funciona cada uma das áreas, são os líderes das áreas. Então, acho que o maior erro que a gente tem quando a gente faz um planejamento de pessoal é que senta o RH e finanças, ou um, ou o outro, ou os dois juntos, e decidem tudo pela empresa. Tem o objetivo da empresa e decide tudo sem saber nenhum contexto do dia a dia. Então, assim, tem que ser uma construção colaborativa junto com os líderes. Até porque depois gera responsabilidade. Ele tem a mesma responsabilidade de acompanhar como que está isso, como está o andamento, o que não entregou, o que está faltando e linkando as informações também. Então, não jogue essa responsabilidade só para o RH ou para o time de finanças, tá? E a dica de ouro, acho que para ter um planejamento realmente eficaz. Usem tecnologia, gente. Não queiram criar do zero isso, assim, não é fazendo propaganda que dá o start, não é isso, mas gastem a energia de vocês com que vocês são bons. Se tem um software que vai fazer tudo isso para você, para que você vai ficar linkando 14 planilhas diferentes, com diretórios totalmente, que quando alguém muda uma linha, quebra todo? Não façam isso. Peguem o sistema correto para fazer o que precisa. Ponto. Então, usem tecnologia. Deixa a tecnologia trabalhar para a gente, usem a inteligência da gente para outras coisas, tá? E eu queria trazer 3 cases de sucesso, assim, de indústrias totalmente diferentes. A primeira é a Toyota, que há bastante tempo já, não é um case novo, tá? Mas acho que é bem relevante. Quando a Toyota implantou o sistema de produção enxuta, eles tinham um processo de treinamento contínuo muito relevante, assim, muito constante, né? Não tinha como falhar nisso. Isso refletia diretamente na qualidade. E aí isso trouxe uma redução significativa de desperdício, aumento de eficiência e automaticamente a operação roda muito melhor. Então, isso depende muito. Um planejamento de pessoal furado não roda numa produção enxuta. Não tem como fazer. Isso está muito atrelado a um bom planejamento de pessoal. A Zappos também é uma empresa bem conhecida por ter uma cultura muito forte e voltada para a parte de bem-estar dos colaboradores. Então, o que eles fizeram? Alto investimento voltado para desenvolvimento, automaticamente reduz o turnover e ganha a satisfação do cliente de forma sustentável. Então, são pequenos detalhes que a gente acha que não mexe ponteiro, mas mexe muito ponteiro no fim do dia. E a Amazon, eu acho que eu não preciso falar nada, né? Eu acho que a Amazon é case para muita coisa, mas eles tinham um problema de, quando aumentava a sazonalidade, o serviço acabava caindo. E aí, como fizeram isso? Contratação de temporário com o uso do quê? De tecnologia, porque consegue prever quais são os picos de demanda e não estoura o serviço do cliente de satisfação. Então, mais uma vez, é um exemplo de um bom planejamento de pessoal. E acho que para fechar aqui, né, eu tentei dar uma acelerada também para a gente voltar para o cronograma, mas acho que para fechar um pouco, qual que é o impacto disso, né? Falei muito dos dados de pessoas, o impacto que tem nisso. Eu não sei se vocês têm noção do quanto representa o custo de pessoal voltado para o orçamento geral da empresa. Né? Isso vai variar muito, isso é só um bench, não é uma verdade universal. Mas eu acho que é uma pergunta bem relevante, assim, de como vocês estão em relação a isso hoje. Se vocês analisam isso, acho que essa é a minha primeira pergunta, se vocês não fazem ideia do quanto representa o custo de pessoal, tem que dar um passo para trás e olhar para isso. Mas olha o exemplo de serviços, por exemplo. Varia muito na pergunta da mão de obra, mas de 40% a 70%. Se a gente erra nesse planejamento de pessoal, gente, a gente quebra empresa se bobear. Então, é super relevante ter clareza do planejamento de pessoal e o quanto isso representa dentro da empresa. O comércio varia de 15% a 30%, empresas de tecnologia de 30% a 50%, e saúde tem um pouquinho mais elevado ali perto dos 60%. Mas isso é um bench, eu acho que qual que é o ponto importante? Independente do que é bench, como vocês estão na empresa hoje, como vai representar para vocês, tá bom? E para fechar, né, eu acho que qual que é a principal importante? Previsibilidade deveria ser a palavra de qualquer negócio. Independente de ser um planejamento de pessoal, assim, não ter previsibilidade, a gente não consegue ser preditivo a quase nada no negócio. Hoje em dia, se você não olhar para frente, ter uma visão de passado, a gente não chega muito além. Com isso, vai trabalhar com dados. Acho que trouxe muito essa questão dos dados o tempo inteiro. Eu entendo que o feeling é super relevante, a gente tem uma bagagem, traz experiência, mas dados é um grande direcional para o dia a dia. E é com isso que a gente consegue olhar para a estratégia, não só do curto, mas também médio e longo prazo. Automaticamente, vai ter eficiência operacional, né? Porque você reduz custo, ganha eficiência na operação de forma geral e usa recursos. E quando a gente pensa em recursos, é muito automático falar, preciso de gente, preciso contratar. Acho que recursos são só pessoas, não são só pessoas, tá? Tem uma série de alternativas, trouxe o exemplo de tecnologia no exemplo do planejamento de pessoal, mas a gente precisa olhar recursos de uma forma mais abrangente, porque dá para usar as pessoas de uma forma melhor.
E automaticamente a gente se torna competitivo, né? Acho que ninguém quer estar com um negócio não competitivo frente ao mercado. Então, acho que quando a gente consegue ter um bom planejamento de pessoal, a gente chega no principal, que é bons resultados para a empresa, estar à frente dos nossos concorrentes e entregar um resultado diferenciado. É isso, gente, em resumo. Muito obrigada.